A chegada do Up TSI mostrou o quanto esse motor tem uma eficiência interessante. Então eu resolvi comparar alguns números aqui e para isso eu escolhi 5 modelos para a gente ver a questão dos números de desempenho, de economia, a eficiência do novo motor da Volkswagen aplicado no Up. Então começando pelo Gol GTI de 95, que é uma referência na marca entre os esportivos que existiram aqui no Brasil. Daí o Gol 2.0 de 2001, que na época era seguido bem de perto pelo Gol Turbo, o Gol 1.0, que é uma concepção parecida com a do Up. Então eu peguei esses 3 carros de épocas passadas para a gente comparar com os números atuais desse Up, ver se ele supera, se ele chega perto, enfim. E também mais 2 carros do atual momento, o Gol 1.6, que em algumas versões possui o mesmo preço do Up TSI, o Uno Sport, que também concorre em preço com o Up. E aqui a gente quer comparar se a proposta esportiva do Uno, dessa versão esportiva do Uno, ela consegue acompanhar o Up, que apesar desse motor moderno, a Volkswagen não deu uma roupagem esportiva para ele. A Volkswagen quis se deter na eficiência. Então, começando pela concepção dos motores, a gente percebe que os modelos das épocas passadas tinham uma cilindrada maior, com os motores 2.0 do Gol GTI, do Gol de 2001. Aí temos o atual Gol 1.6 com o Uno com motor 1.4 e no 1.0 o Gol Turbo e o Up TSI. Veja que tem uma variação aqui, ou seja, o Gol com motor 2.0 tem praticamente o dobro de cilindrada do Up TSI e do Gol Turbo. Na questão de cilindros, a maioria tem uma concepção clássica, né, de 4 cilindros, com exceção do Up, que já traz uma arquitetura moderna com a ideia de menos componentes no motor. Então o Up vem com 3 cilindros, é o único dos 6 modelos aqui. Lembrando que a gente poderia ter incluído mais, eu tinha vontade também de colocar aqui o KXR, o Cadete GSI e outros que poderiam estar aqui, mas daí iria virar uma bagunça. Dentro da gama Volks, o Up também acaba atingindo, por exemplo, versões do Fox. O Up TSI acaba brigando em preço também com o Fox e alguns outros modelos. Mas para a gente comparar a questão da eficiência desse modelo, usando apenas números, deixando de lado questões de preço, acabamento, enfim, vamos lidar com esses 5 modelos aqui diante do Up TSI. Número de válvulas. A maioria usa a tradicional arquitetura de 8 válvulas. O Gol Turbo lá em 2001 era um motor 1.0 com 16 válvulas. E o Up, que tem essa ideia semelhante, apresenta 12 válvulas. São multiválvulas, tanto o Gol Turbo quanto o Up TSI são 4 válvulas por cilindro. Os demais com 2 válvulas por cilindro. É interessante notar que o Up TSI é praticamente no imaginário o sucessor do Gol Turbo, apresenta uma ideia muito parecida. Só que agora a visão da Volkswagen não é de esportividade, é de eficiência. Tanto que não houve uma roupagem esportiva, apenas uns acessórios na versão Speed Up, mas não há nada de alteração nela, de câmbio, de suspensão. A dirigibilidade dela é a mesma das outras versões do Up com o motor TSI. Na questão de potência, já notamos aqui que há uma linha na casa dos 100 cavalos, tanto do 1.6 8 válvulas do Gol, do atual Gol 2016, quanto o Up. Aqui nós utilizamos apenas os números a gasolina, porque temos carros aqui antes da era Flex, então só temos os números com todos os números que vão aparecer aqui são contando apenas números com combustível a gasolina das versões flexíveis. Então o Up tem a mesma potência na gasolina do atual Gol 1.6, muito parecido dos 109 cavalos, perto dos 109 cavalos do Gol GT. E o Gol 2.0 e o Gol Turbo lá em 2001, ambos tinham 112 cavalos de potência.
E lá na lanterna, né, apesar de custar o mesmo do Gol 1.6, do Up TSI, o Uno, na versão esportiva dele, são 85 cavalos, praticamente 20 cavalos a menos que os atuais modelos.